Pessoal, quem fala é a psicóloga Mary Jane. Estou aqui para, nesse momento, olho no olho, conversarmos sobre um tema muito interessante. Quanto tempo seu filho passa na frente da tela? Então, esse tema vai te ajudar na educação do seu filho, né, com essa visão psicológica, de mentores, de pais, de professores, para que esse seu filho possa ter limites e possa crescer com a sua inteligência emocional equilibrada, sem ansiedade, sem problemas emocionais que vão lhe trazer transtorno se você não querer, nesse momento, nessa idade, ajudar seu filho a ter um domínio próprio nas coisas que ele mais gosta, principalmente na telinha de celular. Antigamente, nós os pais colocávamos vídeos para os nossos filhos aprender sílabas, cores, inglês. Eu lembro que eu comprava para o meu filho, que hoje ele conta com 21 anos, ele é autista, o Lucas Ferro, ele tem o seu Instagram, e ele assistia muito didaticamente os vídeos da Xuxa, muito bom, de autoconhecimento para as crianças. Então os pais, desde pequeno, já tem que colocar uma educação pedagógica, psicopedagógica para o seu filho, para que ele possa escutar músicas, aprender inglês e outros idiomas como espanhol, aprender sílabas, alfabeto. A partir de que idade você pode me perguntar? Acredito que dos 3 anos em diante, ou até mesmo antes. Mas o celular foi uma inovação que aconteceu há poucos anos. Já da década de 90 para cá, ele foi evoluindo. Mas na década de 80, nós não tínhamos ainda essa tecnologia, essa ciência de alta velocidade que nós temos nos dias de hoje. Então, eu gostaria de falar para você sobre limites. Quantas horas o seu filho está passando na frente do celular? Por quê? Porque isso pode trazer transtornos emocionais como ansiedade, toque, disfunção dissociativa. Ele pode ficar com um comportamento de muita ansiedade. Por exemplo, quando a criança fica muito tempo jogando PlayStation, com aqueles jogos de violência, aquilo vai trazer um comportamento de agressividade. Então, houve uma criança aqui no Brasil que ele ia para a escola e ficava já fazendo os movimentinhos do jogo, do aparelhinho manual do PlayStation. Por quê? Porque nós temos uma função sinestésica de memorização, que automaticamente o seu corpo ele aprende. Quando você aprende a dirigir, no início você tem muito medo, muita insegurança, mas com a prática você acaba tendo domínio, automaticamente a sua memória fotográfica, sinestésica, ela já faz os movimentos da marcha, que a marcha é o que mais as pessoas que não sabem dirigir temem, de não saber passar a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Mas com a prática tudo se aprende. Então é muito sério essa questão da criança ficar horas e horas. Então os pais têm que trazer limite para os filhos, tá? Então, do 0 aos 6 anos de idade, é muito importante a formação neuropsicológica dessa criança, do aprendizado, das regras, dos limites que você, pai, vai trazer. Como? Através de uma linguagem acessível infantil, do tom de voz, de falar olho no olho com essa criança, para que ela possa compreender.
Não adianta o pai gritar com o filho, ser pai abusivo. Mas é importante o diálogo com essa criança, desde pequenininho, ensinar essa criança a ouvir e a obedecer. Você deve ter esse cuidado, essa confiança com o uso de uma linguagem adequada, infantil. Por quê? É necessário que, desde pequenininho, a criança possa trabalhar funções sinestésicas, do pegar. Porque quando ela engatinha, né, ela está trabalhando suas funções cognitivas. Inclusive, na psicologia, não é recomendado dar o andador para o bebê, porque ele precisa ter o tato do pegar no chão, andar na grama, e ele levantar e cair. Tudo isso vai fazer parte do seu desenvolvimento neuropsicológico. O pegar a massinha, você fazer bolinha com sua criança, ele pegar o lápis para fazer desenhos e borrar e pintar, lápis de cera, tintas, tudo isso vai ser muito importante para o seu filho desenvolver a sua capacitação motora, correr, jogar bola, nadar, brincar com outras crianças, de esconde-esconde. Então, é muito importante o criar o psicológico dessa criança, o menino ou a menina, no pegar, para ele começar a criar todas as suas cognições, inclusive o sonhar, a profissão que ele vai ser, brincando, ele vai idealizando o seu futuro. É muito importante essa ciência para a criança. Então, outra coisa que os pais devem fazer é não chamar o filho por outros nomes que não sejam o dele. Eu conheci uma colega de trabalho que ela dizia assim, os meus trocinhos. Eu disse, quem é trocinho? Meus filhos. Aí eu disse, tu sabia que tu tá amaldiçoando teus filhos, chamando eles de troços? Troços é algo que não vale nada, é algo ruim. Eu disse, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Então, tome cuidado como você está chamando o seu filho. Você está chamando de princesa? Príncipe? Então, cuidado para você não ser o vassalo do seu filho. Né? Nós tivemos esse caso nessa semana da Jennifer Castro, que ela está ali no YouTube, onde ela foi confrontada por uma mãe e uma criança que queria o lugar dela na janela do avião. Então, houve uma grande repercussão dessa situação, desse fato, desse momento, porque a mãe queria fazer o desejo do filho. Só que esse filho já tinha sua cadeira, já tinha sua janela, mas ele queria pegar a janela do outro. Então a mãe foi fazer a vontade dessa criança. E a Jennifer, segundo eu vi relatos, ela olhou e viu que não era nada grave, era só birra mesmo daquela criança, aquele choro, e ela não ligou e ela permaneceu no seu lugar, no seu voo, na sua tranquilidade. Então houve uma repercussão negativa para a mãe, que expôs a jovem, gravou e publicou nas redes sociais, enquanto que a mãe foi mal entendida, ela foi bem julgada, muito criticada. Tiveram que sair do canal, do Instagram. A Jennifer, ela ganhou seguidores, eu já ouvi falar até chegou a 1 milhão de pessoas em poucos dias. Então, por quê? Porque os pais têm que saber educar seus filhos e não fazer a vontade dos filhos. O pai que mima demais o filho, o filho pode trazer desgosto. Então é necessário você, pai, você, mãe, ensinar seus filhos a ter limites, a saber lidar com frustração, para que quando perder campeonato, jogo, Flamengo, na escola, suas notas, não existe a perfeição. O filho tem que aprender que a vida é de altos e baixos na sua vida, para que ele não seja uma criança narcisista, uma criança exigente, uma criança que quer tudo aos seus pés, acima dos sentimentos de outras pessoas.
Então, poste o mínimo sobre seus filhos nas redes sociais. Não fique expondo a sua família, a sua criança, nas redes sociais. Por que você está expondo a sua família? Muitas pessoas do mal, pessoas que querem sequestrar crianças, eles vão atrás ali pelas próprias informações de você, pai e mãe, que está expondo o seu filho nas redes sociais. Nunca diga qual é a escola do seu filho, né? Nunca diga o trajeto, o seu bairro, sua casa, no máximo a sua cidade, e olhe lá, né? Que nós temos que nos preservarmos de situações ruins. Então é importante a mente, a memória, né, do seu filho, você ensiná-los a preservar o seu lado intelectual, para que essa criança não venha ser uma criança ansiosa. O que é a ansiedade? Ela vai trazer uma sensação vaga, difusa, desagradável, uma tensão expectante. E pode causar o que a ansiedade? A dispneia, a taquicardia, a tensão muscular, tremor. Porque se você não tirar essa criança desde bebê, desde pequeno, do seu celular, ela vai ter problemas seríssimos de ansiedade, de capacidade cognitiva, que pode drenar a força, o raciocínio e piorar a capacidade intelectual de raciocinar. Ela vai ficar inerte num mundo de ficção. E é necessário o relacionamento entre pais, entre filhos, entre amigos, na escola, né? Existe assim um tema muito sério se na escola deve ou não deve proibir o uso de celulares, né? O certo é, quando o professor estiver dando aula, não permitir que os alunos fiquem olhando para celular. Quando for um momento de trabalho, de pesquisa, sim, todos poderão pegar o celular. Seria o certo. Mas não, no momento que o professor estiver dando aula, jamais o aluno tem que estar entretido naquele seu mundo abstrato, olhando as coisas do celular. Para isso tem hora, para tudo tem hora. Então, existe já a nomofobia. O que é nomofobia? Medo de ficar sem celular. Então, as pessoas podem se tornar viciadas se não tiver o celular. E, na linguagem japonesa, o hikikomori, que é o afastamento social severo. E a pessoa ficar totalmente dependente do celular. Isso é muito grave. Essa criança, esse adolescente, não saber ficar sem o celular, inclusive você, adulto, também, né? Nós temos que... Hoje em dia, ele é fundamental para a nossa vida, o aparelho celular. Mas nós não podemos ser escravos do celular. Você tem que saber lidar com esse seu aparelhinho, com os seus desejos, com as suas pesquisas, tudo no tempo, no seu tempo. Então, foi feito uma análise sobre o cérebro. Ele vai trazer alterações de comportamento e a pessoa acaba ficando viciada no aparelho celular. Antigamente, nós assistíamos muito à televisão. A televisão já causa uma certa miopia. Imagine um aparelho celular com aquela luz azul, que ela vai direto nos nossos olhos e ela causa cegueira, miopia. Então, tome cuidado, você mãe, você pai, que tem dado o celular para o seu filho desde bebê, que ele fica o tempo todo com aquele aparelhinho na sua frente. É muito perigoso. A visão do seu filho, desde pequenininho, já vai trazer distúrbios oculares, causando miopia, por causa da exposição em tempo de televisão e tela de celular. Então, foi feita uma pesquisa com 265 chineses no primeiro ano da faculdade. Esses alunos usavam o celular e tudo, e depois, já no terceiro ano, sem aparelho celular, causa uma depressão e ansiedade excessiva. Então, os meninos
do sexo masculino, eles gostam muito de ficar nos jogos. E as mulheres gostam muito de redes sociais. Então, os homens gostam mais de jogar PlayStation, jogos de todo tipo. Então, a falta do aparelho pode causar aumento do estresse, piora na qualidade do sono, vai trazer dores de pescoço e tronco. Isso é muito sério, esse transtorno músculo-esquelético, por causa da inclinação do seu pescoço, de ficar o tempo todo olhando para baixo. Então, você tem que ter uma postura de olhar para frente, afastar o seu livro, o seu aparelho, para você ter uma postura que não vai causar problema muscular, uma dor crônica no pescoço de postura. Então, a pessoa que usa muito celular, ela pode causar problema de postura. O celular impacta na qualidade de relacionamentos. No relacionamento, namoro, família, com seu médico, no trabalho. Quanto mais perto o aparelho celular está de você, na presença de alguém, mais a pessoa vai ficar desconectada daquele momento de relacionamento. Então, quando você for com a sua família para um restaurante, com amigos, nunca olhe o celular diante das pessoas. Tem que haver um respeito, tem que haver o diálogo, tem que haver uma conexão. Você com sua esposa, você com seu filho, você com seu médico, você no seu local de trabalho. Tem que haver um acordo, para que, senão cada um vai ficar entretido no seu mundo fechado com aquilo que você quer ver. Você consegue ficar alguns minutos, algumas horas, sem olhar para o seu aparelho celular. Porque esse desespero, plim, 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 alguém mandou uma mensagem, você desesperado já quer olhar rapidamente para ver o que aquela pessoa quer falar para você. Às vezes não é nada, entendeu? Você tem grupos e vê alguma mensagem no grupo, depois você pode olhar com tranquilidade, quando não estiver mais diante daquela pessoa que você está automaticamente conversando. Então, não leve o celular para a mesa. O que é a mesa? A mesa é um local de reunião familiar, de união, de conversa, de diálogo, de aprendizado. É um local sagrado. Então, a mesa, aprenda que ela vai fazer com que seus filhos venham aprender coisas grandes, ensinamentos. Nunca diga para o seu filho, não, cala a boca, menino, come, não fala. Antigamente, nossos pais falavam assim, para as crianças não falarem na hora de comer. Mas é importante, sim, você decidir assuntos na mesa com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Então, cuidado, não leve o celular para a mesa. E o lado positivo do aparelho celular? Ele vai trazer benefícios na sua produtividade, no seu intelecto, no seu trabalho, como eu estou aqui nesse momento, conversando com você. Então, nas formas de inteligência coletiva e pesquisas de trabalhos e viagens, quando você viaja, você vai estar online com essa pessoa que está sentindo saudade. Então, ele é fantástico. Mas o lado negativo, que é o objetivo dessa live, é alertar para que seu filho tome cuidado, não seja ansioso. E você for pesquisar no YouTube mortes por causa de selfie, existem muitas já aconteceram. Acidentes de trânsito, e a pessoa está dirigindo e quer olhar o celular, e moto e carro. Então, tome cuidado, seja equilibrado, tenha domínio próprio, saiba conversar com seu filho, para que esse filho compreenda que você só quer o bem dele e não deixar ele ser uma criança ansiosa, mas uma criança plenamente equilibrada. Então, obrigada a todos vocês que nos assistiram. Eu tenho o livro
Destrave Sua Mente, o e-book, está aí no YouTube e no Instagram para quem quiser comprar. E também eu tenho teste de análise comportamental para você fazer a sua análise do seu filho, que já está no ensino médio, para querer fazer sua faculdade, seu vestibular. E para você que quer conhecer melhor a sua esposa, também o seu esposo, o seu perfil, ele é fantástico, o meu teste de análise comportamental. Um abraço a todos vocês do Brasil. Eu sou a Mary Jane, psicóloga de Manaus, Amazonas. Um grande abraço!